Ela foi acusada de não ter valor, mas a verdade surpreendeu a todos. Esta é a história de uma mulher que todos julgaram incapaz, mas que guardava um segredo que transformaria completamente o destino de uma empresa inteira. O que você está prestes a descobrir vai mexer com tudo que você acredita sobre julgamento e valor. A manhã estava gelada naquele dia de segunda-feira. Maria chegou à empresa de contabilidade e auditoria, Santos em Associados, às 7h45, como sempre fazia. Suas roupas eram simples, uma saia marrom desgastada pelo tempo e uma blusa branca com manchas que não saíam mais na lavagem. Seu cabelo estava preso num coque mal feito e suas mãos ásperas seguravam uma bolsa velha de couro sintético. Ela trabalhava ali como auxiliar de limpeza há apenas 3 semanas. Ninguém sabia muito sobre ela. Ninguém perguntava. Para todos na empresa, Maria era apenas mais uma funcionária invisível, daquelas que passam despercebidas enquanto limpam as mesas, esvaziam os cestos de lixo e servem o café. Naquela manhã específica, algo diferente estava acontecendo. O sócio principal da firma, Dr. Ricardo Santos, um homem de 55 anos, conhecido por sua arrogância e impaciência, havia convocado uma reunião de emergência. A empresa estava enfrentando sua maior crise em 20 anos de existência. Um cliente bilionário, dono de uma rede de supermercados, havia ameaçado processar a empresa por uma auditoria mal feita, que resultou em milhões de reais em multas fiscais. Era uma situação caótica e as melhores mentes da empresa estavam reunidas na sala de conferências tentando encontrar uma solução. Maria entrou discretamente na sala para servir café. Ela se movia com cuidado, tentando não fazer barulho, não incomodar. Mas no momento em que ela se aproximou da mesa, tropeçou levemente, fazendo a xícara chacoalhar no pires. O silêncio foi quebrado pela voz áspera de Dr. Ricardo. Pelo amor de Deus, nem para servir um café direito essa mulher consegue. Quanto estamos pagando para ela mesmo? Risadas discretas ecoaram pela sala. A gerente de RH, doutora Patrícia, uma mulher de cabelos curtos e óculos de grau, respondeu com desdém. Salário mínimo, doutor, é o que vale. Essas pessoas não têm qualificação nenhuma, não têm valor para a empresa além do serviço braçal. Maria baixou a cabeça, seus olhos marejados, mas continuou servindo o café em silêncio. Ela estava acostumada com aquilo. Nos últimos anos de sua vida, o desprezo havia se tornado uma companhia constante. Dr. Ricardo continuou a reunião, claramente irritado. Alguém aqui tem alguma ideia de como resolver esse desastre? Nossos melhores auditores falharam. Nossos advogados dizem que podemos perder os índices de caso, e se perdermos, essa empresa vai à falência. Um dos sócios mais jovens, Carlos, de 32 anos, tentou argumentar. Doutor, eu revisei os documentos. O erro está nos lançamentos do 3º trimestre. Alguém inseriu os dados errados no sistema. E isso gerou um efeito dominó em toda a contabilidade do cliente. Isso eu já sei, explodiu o Dr. Ricardo, batendo a mão na mesa. O que eu quero saber é como corrigir isso antes que o prazo do processo expire. Temos apenas 72 horas. Maria terminou de servir o café e estava se dirigindo à porta quando algo nela se rompeu. Talvez fosse o cansaço de anos sendo invisível. Talvez fosse a lembrança do que ela já foi um dia. Talvez fosse simplesmente a necessidade de ajudar, mesmo sabendo que seria ignorada. Ela parou na porta, virou-se lentamente e, com a voz trêmula, mas firme, disse: Com licença, eu acho que sei como resolver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram para ela. Os rostos mostravam uma mistura de surpresa, incredulidade e irritação. Dr. Ricardo a encarou com os olhos semicerrados. O quê? Você acha que sabe resolver? Você que nem consegue servir café sem derramar? Mais risadas, mas Maria não recuou.
Ela deu um passo à frente, suas mãos tremendo. Eu ouvi o que vocês estavam dizendo. O problema é nos lançamentos do terceiro trimestre. Se vocês reclassificarem as contas 4.1.20 e 5.2.15 como despesas diferidas, ao invés de receitas operacionais, e ajustarem os impostos diferidos correspondentes, o balanço se equilibra e a empresa do cliente fica dentro das normas fiscais. O silêncio agora era diferente. Era um silêncio de choque absoluto. Carlos, o auditor júnior, olhou para Maria com a boca aberta. Doutora Patrícia tirou os óculos lentamente, como se precisasse ter certeza de que estava vendo e ouvindo corretamente. Doutor, Ricardo ficou pálido. O que você acabou de dizer? Perguntou Carlos, levantando-se da cadeira. Maria repetiu agora com mais confiança. Contas 4.1 por 20 e 5.2 por 15. Reclassificação para despesas diferidas. O erro está na interpretação da norma CPC 32. Quem fez a auditoria confundiu receita diferida com receita realizada. Dr. Ricardo se levantou bruscamente, suas mãos apoiadas na mesa. Como uma faxineira sabe sobre CPC 32? Como você conhece essas contas específicas? Maria respirou fundo. As lágrimas que antes eram de humilhação, agora eram de libertação. Ela puxou uma cadeira vazia e, sem pedir permissão, sentou-se. Porque eu não sou apenas uma faxineira, disse ela, sua voz agora firme e clara. Meu nome completo é Maria Helena Carvalho Rodrigues. Eu fui sócia fundadora da Carvalho & Partners, uma das maiores empresas de auditoria do país, até 5 anos atrás. O choque na sala era palpável. Doutora Patrícia deixou cair sua caneta. Carlos voltou a sentar lentamente, seus olhos fixos em Maria. Isso é impossível, murmurou o Dr. Ricardo. Carvalho & Partners foi dissolvida há anos. Houve um escândalo. Houve uma acusação falsa, interrompeu Maria, sua voz carregada de emoção contida. Fui acusada de fraude contábil por meu próprio sócio, que queria ficar com minha parte da empresa. Ele falsificou documentos, subornou testemunhas, perdi tudo. Minha empresa, minha reputação, minha casa, minha família. Passei 3 anos na justiça lutando para provar minha inocência, mas o dano já estava feito. Ninguém mais me contratava. Meu nome estava manchado. Dr. Ricardo se sentou lentamente, seu rosto mostrando uma mistura de vergonha e incredulidade. E você está aqui limpando chãos depois de ter sido uma das maiores auditoras do país? Maria assentiu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Eu perdi meu valor aos olhos do mundo, Dr. Ricardo, mas nunca perdi meu conhecimento. Nunca perdi minha competência. Vocês me acusaram de não ter valor hoje, mas eu vim aqui não apenas para limpar pisos. Vim reconstruir minha vida, um dia de cada vez. Ela se levantou, pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. A solução que eu dei vai salvar sua empresa. Vocês podem verificar. E então, vocês vão ter que decidir o que realmente tem valor. As aparências ou a verdade. E ela saiu, deixando para trás uma sala cheia de pessoas em choque absoluto, sem saber que aquele momento mudaria tudo nas próximas horas. Maria saiu da sala de conferências com o coração acelerado. Suas mãos tremiam enquanto segurava o carrinho de limpeza no corredor. Ela não sabia se havia feito a coisa certa. Expor-se daquele jeito, revelar seu passado, talvez tivesse sido um erro. Talvez agora eles a demitissem por desrespeito ou por invasão em assuntos que não eram de sua competência. Ela entrou no banheiro feminino e se apoiou na pia, olhando para seu próprio reflexo no espelho. Aquela mulher de olhos cansados, cabelos grisalhos escapando do coque, mãos ásperas de tanto esfregar pisos. Era difícil reconhecer a executiva poderosa que ela havia sido.
A mulher que dava palestras internacionais, que jantava com CEOs, que tinha uma equipe de 50 funcionários sob seu comando. O que eu fiz? Ela sussurrou para si mesma. Enquanto isso, na sala de conferências, o silêncio havia se transformado em um turbilhão de vozes. Isso é absurdo! Exclamou doutora Patrícia, levantando-se bruscamente. Como vamos confiar na palavra de uma faxineira que aparece do nada, dizendo que era uma auditora famosa? Ela pode estar mentindo, pode estar maluca. Mas Carlos já estava com o laptop aberto, digitando freneticamente. Espera, ele murmurou, seus olhos percorrendo a... Ilam, Maria Helena Carvalho Rodrigues. Aqui está, sócia fundadora da Carvalho & Partners, especialista em auditoria fiscal e normas internacionais de contabilidade. Palestrou em Harvard em 2018. Meu Deus, ela foi professora visitante no MIT. Dr. Ricardo se aproximou por trás de Carlos, lendo a tela por cima de seu ombro. Seu rosto estava pálido. Continue pesquisando, ordenou, sua voz rouca. Carlos clicou em outro link. Aqui, o escândalo. Em 2020, ela foi acusada de fraudar documentos contábeis de um cliente. O processo foi movido por... Ele pausou, seus olhos se arregalando. Por Eduardo Carvalho, seu próprio irmão e sócio. Irmão? Repetiu doutora Patrícia, sentando-se novamente. Sim. Diz aqui que Eduardo a acusou publicamente, apresentou evidências falsificadas. O caso correu na justiça por 3 anos. A empresa foi dissolvida durante o processo. Ela perdeu tudo. Carlos continuou rolando a página. Mas, olha aqui, em 2023, surgiu uma reportagem investigativa. Um jornalista descobriu que Eduardo havia subornado um contador para criar documentos falsos incriminando Maria. Ele queria ficar com a parte dela da empresa para vender para uma multinacional. E ela? Perguntou o Dr. Ricardo, sua voz quase um sussurro. Foi inocentada. Tarde demais. A empresa já não existia mais. A reputação dela estava destruída. E ela havia perdido todo o seu patrimônio com advogados. Diz aqui que ela entrou em depressão severa e desapareceu da mídia. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas agora era um silêncio pesado, carregado de culpa e vergonha. Dr. Ricardo voltou para sua cadeira lentamente, como se tivesse envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Ele passou a mão pelo rosto, soltando um longo suspiro. Nós a humilhamos, disse ele, sua voz embargada. Uma das maiores mentes da contabilidade do país estava limpando nossos pisos e eu a tratei como se ela não valesse nada. Doutora Patrícia tampou o rosto com as mãos. Carlos apenas olhava para a tela, processando a enormidade do que haviam descoberto. Foi então que o sócio mais velho da firma, Dr. Augusto, que havia permanecido calado durante toda a reunião, finalmente falou. Ele era um homem de 68 anos, que havia fundado a empresa 30 anos atrás, e raramente participava das operações do dia a dia. Ricardo, disse ele, sua voz calma, mas firme, você vai fazer o seguinte, vai verificar se a solução que ela deu está correta. Se estiver, e eu suspeito fortemente que esteja, você vai até ela e vai se desculpar. Não apenas você, todos nós. Mas, doutor Augusto, começou doutora Patrícia. Sem mas, interrompeu o idoso. Hoje aprendemos uma lição valiosa sobre julgamento. Sobre como medimos o valor das pessoas pelas suas roupas, pela sua aparência, pela sua posição. Essa mulher, que serviu nosso café com humildade, tem mais conhecimento do que todos nós juntos nesta sala. E nós a desprezamos. Carlos já estava trabalhando, verificando os números que Maria havia mencionado. Seus dedos voavam sobre o teclado, abrindo planilhas, cruzando dados, verificando as normas contábeis. 15 minutos depois, ele levantou a cabeça, o rosto pálido. Ela está certa.
Completamente certa. A reclassificação das contas 4.1.20 e 5.2.15 como despesas diferidas resolve todo o problema. O balanço fecha. O cliente fica dentro das normas fiscais. As multas podem ser revertidas. Dr. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso de suas palavras e ações. Ele havia construído sua carreira sendo duro, sendo exigente, mas nunca havia sido cruel. Ou pelo menos, pensava que nunca havia sido. Agora percebia que sua arrogância o havia cegado para algo fundamental. O valor de uma pessoa não está no seu cargo, nas suas roupas ou na sua conta bancária. Onde ela está? Perguntou ele, levantando-se. Provavelmente no vestiário dos funcionários, respondeu doutora Patrícia, sua voz fraca. É onde os funcionários da limpeza guardam seus pertences. Dr. Ricardo saiu da sala de conferências com passos rápidos. Outros o seguiram. Eles desceram 2 andares pelas escadas, algo que o Dr. Ricardo raramente fazia, sempre preferindo o elevador executivo. Chegaram ao vestiário e bateram na porta. Não houve resposta. Maria, chamou o Dr. Ricardo. Por favor, precisamos conversar. A porta se abriu lentamente. Maria estava lá, seu rosto ainda úmido de lágrimas, mas sua expressão era de dignidade. Ela já havia chorado o suficiente nos últimos anos. Agora ela estava cansada, mas não derrotada. O que vocês querem? Perguntou ela, sua voz cansada. Dr. Ricardo respirou fundo. Aquele homem que sempre teve todas as respostas, que sempre comandou com pulso firme, agora se via sem palavras. Finalmente ele disse: Você está certa, sua solução está correta, você acabou de salvar nossa empresa de uma falência certa. Ele pausou. E então algo surpreendente aconteceu. Dr. Ricardo, o CEO arrogante e temido, abaixou a cabeça. E eu preciso pedir desculpas. Por tudo, pelo desrespeito, pela humilhação, por julgar seu valor pela sua aparência. Maria olhou para ele, depois para os outros que estavam ali. Doutora Patrícia também tinha lágrimas nos olhos. Carlos mantinha a cabeça baixa, claramente envergonhado. Desculpas não pagam minhas contas, disse Maria, sua voz firme, mas sem raiva. Desculpas não me devolvem os 5 anos que perdi, não me devolvem minha empresa, minha reputação. Você tem razão, concordou o doutor. Augusto, que havia chegado por último, apoiando-se em sua bengala. Mas talvez possamos oferecer algo mais que desculpas. Maria olhou para o idoso intrigada. Como assim? Dr. Augusto deu um pequeno sorriso, o primeiro momento de leveza naquele dia tenso. Que tal um emprego real? Não como faxineira, mas como o que você realmente é, uma das maiores auditoras que este país já viu. O coração de Maria acelerou. Ela queria acreditar, mas o medo de mais uma decepção a paralisava. Maria sentiu suas pernas fraquejarem. Um emprego real como auditora. Depois de 5 anos sendo rejeitada, humilhada, invisível, aquelas palavras pareciam impossíveis de serem verdadeiras. Vocês estão falando sério? Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Dr. Augusto se aproximou, apoiando-se na bengala, e olhou diretamente nos olhos dela com uma gentileza que Maria não via há anos. Completamente sério, minha filha. Esta empresa precisa de pessoas com seu conhecimento. Mas mais do que isso, você merece ter de volta o que lhe foi roubado, sua dignidade profissional. Maria sentou-se no banco do vestiário, suas mãos tremendo. As emoções eram demais. Raiva, alívio, esperança, medo, tudo misturado num turbilhão que ela mal conseguia processar. Eu não sei se consigo, ela confessou, sua voz quebrando. Faz 5 anos. 5 anos desde que trabalhei como auditora. E se eu falhei? E se eu não sou mais boa o suficiente? Carlos se ajoelhou na frente dela, seu rosto mostrando uma sinceridade genuína.
Maria, você acabou de resolver em 2 minutos um problema que nós, com todos os nossos diplomas e certificações, não conseguimos resolver em 2 semanas. Você não perdeu nada. Seu conhecimento está aqui. Ele apontou para a cabeça dela. E seu coração está aqui. Apontou para o peito. Você nunca perdeu seu valor. Nós que fomos cegos demais para ver. Doutora. Patrícia se aproximou também, limpando as lágrimas do rosto. Maria, eu fui cruel com você. Disse coisas horríveis. Julguei você sem conhecer sua história. Não espero que me perdoe, mas, por favor, nos dê uma chance de fazer o certo. Dr. Ricardo permanecia em pé, claramente desconfortável com toda aquela demonstração de emoções. Ele não era homem de chorar ou de se abrir, mas mesmo ele parecia genuinamente abalado. Maria, ele disse, com voz firme mas respeitosa, vou ser direto como sempre fui. Preciso de você. Esta empresa precisa de você. E vou oferecer mais do que apenas um emprego. Quero você como nossa diretora de auditoria. Salário compatível com o cargo, participação nos lucros e total autonomia para montar sua equipe. Maria levantou a cabeça, bruscamente, os olhos arregalados. Diretora, vocês querem me fazer diretora? Mas eu estava limpando seus pisos há meia hora atrás. E há meia hora atrás, nós éramos idiotas arrogantes que não sabiam reconhecer um diamante quando ele estava bem na nossa frente. Respondeu o Dr. Ricardo com uma franqueza brutal. Eu não vou perder você de novo por causa do meu orgulho. Dr. Augusto sorriu, tocando gentilmente o ombro de Maria. Minha querida, eu construí esta empresa há 30 anos com um princípio simples. Pessoas são nosso maior ativo. Mas confesso que nos últimos anos perdemos isso de vista. Começamos a valorizar títulos, aparências, status. Você nos lembrou hoje do que realmente importa. E por isso, eu pessoalmente lhe imploro, aceite esta oportunidade, não apenas por nós, mas por você. Maria fechou os olhos, respirando profundamente. 5 anos. 5 anos dormindo em abrigos, aceitando qualquer trabalho, sendo invisível, sendo desprezada. 5 anos reconstruindo sua autoestima, pedaço por pedaço. E agora, numa única manhã, tudo estava mudando. Ela abriu os olhos e olhou para cada um deles. Eu vou aceitar, disse ela, sua voz firme agora, mas com uma condição. Dr. Ricardo franziu a testa. Qual condição? Maria se levantou, ajeitando o uniforme simples de faxineira, recuperando aquela postura de executiva que ela havia guardado por tanto tempo. Eu quero autonomia completa no meu departamento. Quero contratar quem eu achar adequado, independente de aparência, idade ou histórico. E quero implementar um programa de treinamento para todos os funcionários desta empresa sobre julgamento, preconceito e valor humano. Houve um momento de silêncio. Então, Dr. Augusto começou a rir, uma risada genuína e calorosa. Perfeito! Viu, Ricardo? É exatamente esse tipo de liderança que precisamos aqui. Dr. Ricardo estendeu a mão para Maria. Está feito. Seja bem-vinda à equipe executiva, diretora Maria. Maria olhou para aquela mão estendida. 1 hora atrás, aquele mesmo homem a havia humilhado. Mas ela também sabia que as pessoas podem mudar, podem aprender. E ela, mais do que ninguém, sabia o valor de dar segundas chances. Ela apertou a mão dele firmemente. Obrigada. Mas antes de começar oficialmente, preciso cuidar de algumas coisas. Claro, claro, apressou-se Dr. Ricardo. Tire o resto da semana. Na verdade, tire 2 semanas. Descanse, se prepare. Não, interrompeu Maria. 2 horas. Preciso de 2 horas. Carlos pareceu confuso. 2 horas? Para quê? Maria sorriu, e pela primeira vez em 5 anos era um sorriso de verdadeira confiança. Para salvar sua empresa, de verdade desta vez. Porque aquela solução que eu dei,
resolve o problema imediato, mas vocês têm um problema muito maior que nem perceberam ainda. Todos ficaram em silêncio, alarmados. Como assim? Perguntou doutora Patrícia, pálida. Maria foi até seu armário e pegou uma pasta velha e desgastada. Ela a carregava há anos, junto com seus outros poucos pertences. Enquanto eu limpava os escritórios nas últimas 3 semanas, eu vi coisas. Documentos deixados nas impressoras, planilhas abertas nos computadores, conversas que vocês tinham achando que eu era apenas uma faxineira invisível que não entendia nada. Ela abriu a pasta, mostrando páginas e páginas de anotações. Vocês têm pelo menos 6 outros clientes com problemas semelhantes, e 3 deles já estão sendo investigados pela Receita Federal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Doutor, Ricardo ficou branco. Carlos segurou na cadeira para não cair. Doutora Patrícia murmurou algo inaudível. Meu Deus, sussurrou o doutor Augusto. Nós estávamos sentados em cima de uma bomba-relógio. Exatamente, confirmou Maria. E se eu não tivesse dito nada, se vocês não tivessem me dado essa oportunidade, em questão de meses, esta empresa não existiria mais. Não por causa de um processo, mas por causa de uma falência sistêmica que vocês nem sabiam que existia. Doutor. E Ricardo se sentou pesadamente no banco, passando as mãos pelos cabelos. Como isso aconteceu? Temos auditores qualificados, processos rigorosos. Vocês têm processos, concordou Maria, mas perderam algo fundamental. Atenção aos detalhes. Humildade para verificar o trabalho uns dos outros. E, principalmente, perderam a conexão com o propósito real da auditoria, que não é apenas fechar números, mas proteger empresas e pessoas. Ela fechou a pasta e a segurou contra o peito. Então, aqui está o que vamos fazer. Me deem 2 horas. Vou me trocar, vou me arrumar adequadamente para o cargo. E então, vamos nos reunir novamente e eu vou apresentar um plano completo para salvar não apenas aquele cliente, mas toda a carteira de vocês. Mas vai ser do meu jeito, com transparência, ética e muito trabalho. Dr. Ricardo se levantou e pela primeira vez naquela manhã, ele sorriu genuinamente. Maria, eu não sei se você é um anjo ou apenas a pessoa mais competente que já conheci. Mas seja o que for, agradeço a Deus por você ter tropeçado naquela xícara de café. Maria riu, um riso leve e libertador. Eu não tropecei, eu derrubei de propósito. Todos olharam para ela, surpresos. O quê? Exclamou Carlos. Eu precisava de uma desculpa para chamar a atenção. Vocês nunca me notariam de outra forma. Às vezes, você precisa fazer um pouco de barulho para ser ouvido. E com um sorriso maroto, algo que ninguém esperaria de uma simples faxineira, Maria saiu do vestiário, deixando para trás um grupo de executivos impressionados e uma história que estava apenas começando. Maria subiu as escadas do prédio com uma sensação estranha no peito. Não era apenas nervosismo ou ansiedade. Era algo que ela não sentia há muito tempo. Propósito. Ela havia pedido 2 horas e cada minuto seria crucial. Primeiro, ela precisava ir para casa. Ou melhor, para o pequeno quarto que alugava numa pensão a 3 quarteirões dali. Não era muito, apenas um espaço de 10 metros quadrados com uma cama estreita, um guarda-roupa velho e um banheiro compartilhado no corredor. Mas era seu, conquistado com seu próprio suor. Quando chegou lá, Maria abriu o guarda-roupa e procurou no fundo, atrás das roupas simples de trabalho. Suas mãos encontraram o que procurava, uma sacola plástica cuidadosamente guardada. Dentro dela, protegido por anos, estava um terno azul marinho. Estava um pouco amassado, um pouco fora de moda, mas ainda era digno. Era a última peça da sua vida anterior que ela havia conseguido manter. Ela tomou banho rapidamente, algo que fazia com cuidado na pensão para não gastar muita água. Mas hoje foi diferente.
Hoje ela deixou a água quente lavar não apenas a sujeira do dia, mas anos de humilhação, de dor, de invisibilidade. Quando se olhou no espelho embaçado do banheiro, já vestida com o terno, com o cabelo solto nos ombros e uma maquiagem leve que improvisou com os poucos produtos que tinha, Maria quase não se reconheceu. A executiva estava de volta, não completamente. Havia marcas, cicatrizes invisíveis que nunca desapareceriam completamente, mas estava lá, ressurgindo das cinzas. Ela olhou para o relógio velho na parede. 50 minutos já haviam se passado. Pegou sua pasta velha, agora contrastando estranhamente com o terno profissional, e saiu. De volta à empresa, Maria entrou pela porta principal pela primeira vez como algo além de uma faxineira. O segurança, o mesmo que sempre lhe dava bom dia de forma mecânica, a olhou 2 vezes, confuso. Maria, é você? Ela sorriu gentilmente. Sim, João, sou eu. Nossa, você está diferente, bonita, quer dizer, sempre foi, mas... Ele gaguejou claramente sem saber o que dizer. Obrigada, João. Tenho uma reunião importante agora. Ela subiu até o andar executivo, desta vez pelo elevador. Quando as portas se abriram, ela viu o Dr. Ricardo, Carlos, doutora Patrícia e Dr. Augusto esperando na sala de conferências, mas não estavam sozinhos. Havia outras pessoas, outros executivos que Maria reconhecia de vista. Dr. Ricardo se levantou quando a viu e seu rosto mostrou genuína surpresa. Maria, você está... impressionante. Obrigada. Estou pronta para começar. Ela entrou na sala de conferências com confiança, colocou sua pasta sobre a mesa e olhou para todos os presentes. Senhores, senhoras, eu pedi 2 horas porque precisava me preparar adequadamente para o que vou apresentar. Vocês têm uma crise nas mãos, mas não é uma crise que apareceu do nada. É uma crise sistêmica, construída ao longo de anos de pequenos erros, pequenos deslizes e principalmente falta de revisão adequada. Ela abriu a pasta e começou a distribuir cópias de suas anotações. Nas últimas 3 semanas, enquanto limpava os escritórios, eu vi e anotei tudo, não porque estava espionando, mas porque é impossível para alguém com meu treinamento não notar quando algo está errado. E, senhores, muita coisa está errada. Um dos executivos, um homem de meia idade chamado Fernando, a interrompeu com um tom cético. Com todo respeito, doutora Maria, como podemos confiar em anotações feitas por alguém que estava limpando pisos? Maria o olhou diretamente nos olhos, sem raiva, apenas com firmeza. Senhor Fernando, correto? Você é o gerente da conta do Grupo Mendes, não é? Deixe-me adivinhar. Vocês estão tendo problemas com a reconciliação bancária do mês de agosto. Os números não fecham. Há uma diferença de aproximadamente R$220 mil que ninguém consegue localizar. Fernando ficou pálido. Como você sabe disso? Porque na quarta-feira passada, quando estava limpando sua sala, você estava ao telefone discutindo exatamente isso com seu assistente. E também porque viu o relatório na sua impressora. Você esqueceu de pegá-lo. Maria pausou, pegando uma de suas anotações. O problema está numa transferência duplicada que foi lançada como 2 transações diferentes, conta corrente 1542 e 1543. Alguém simplesmente não percebeu que era o mesmo valor transferido 2 vezes por erro do banco. O silêncio na sala era absoluto. Fernando checou rapidamente seu laptop, seus dedos tremendo sobre as teclas. Meu Deus, ela está certa. Como eu não vi isso? Porque você estava procurando um problema complexo, respondeu Maria. Às vezes, os maiores erros são os mais simples. E quando você está muito próximo, muito envolvido, não consegue ver. Dr. Augusto sorriu orgulhosamente, balançando a cabeça. Continue, por favor. Maria virou a página de suas anotações. O Grupo Mendes é apenas um caso. Temos a indústria Silva,
que está com lançamentos incorretos de depreciação. Temos a Rede Farma, que classificou incorretamente suas despesas com marketing como investimentos de longo prazo. Temos a transportadora JK, que tem um passivo trabalhista não contabilizado que pode explodir a qualquer momento. A cada nome que Maria mencionava, outro executivo ficava pálido. Doutora Patrícia estava anotando freneticamente. Como isso aconteceu? Perguntou ela, sua voz trêmula. Temos processos, temos revisões. Vocês têm processos, sim, concordou Maria. Mas tem algo mais. Pressão por resultados rápidos, metas agressivas de novos clientes e uma cultura que valoriza a velocidade sobre imprecisão. Eu vi isso acontecer na minha própria empresa anos atrás. É como um câncer. Começa pequeno, quase invisível, e quando você percebe, já se espalhou por todo o corpo. Dr. Ricardo se levantou, claramente agitado. Então o que fazemos? Como corrigimos isso? Maria respirou fundo. Este era o momento que definiria não apenas o futuro da empresa, mas o dela própria. Precisamos de uma auditoria completa, interna, de todos os clientes, de todos os processos, de toda a equipe. E precisa ser feita de forma rápida, mas meticulosa. Temos uma janela de oportunidade antes que a Receita Federal ou os próprios clientes descubram os problemas. Quanto tempo? Perguntou Carlos. 3 meses, trabalhando dia e noite, com a equipe certa. Fernando ergueu a mão, ainda processando o choque das revelações. E quem lideraria essa auditoria? Quem tem conhecimento e autoridade para fazer algo dessa magnitude? Todos os olhares se voltaram para Maria. Ela sentiu o peso daquela responsabilidade, mas não recuou. Eu lidero, mas preciso de autonomia total e preciso escolher minha equipe. Dr. Ricardo olhou para Dr. Augusto, que assentiu levemente. Então ele se virou para Maria. Você tem carta branca. Contrate quem precisar, use os recursos que precisar. Apenas salve nossa empresa. Maria assentiu. Há mais uma coisa. Eu preciso de alguém específico na minha equipe. Quem? Perguntou Doutora Patrícia. Marcos Ferreira. Ele trabalha como motoboy de uma empresa de entregas no bairro industrial. Carlos franziu a testa. Um motoboy? Para uma auditoria corporativa? Maria sorriu. Marcos foi um dos melhores analistas contábeis que já conheci. Trabalhava na minha empresa há 10 anos atrás. Quando o escândalo estourou, ele foi uma das poucas pessoas que ficou do meu lado, que testemunhou a meu favor. Por isso, foi demitido e colocado na lista negra. Desde então, não consegue emprego na área. Se eu volto, ele volta comigo. Dr. Augusto bateu palmas lentamente, um sorriso largo no rosto. Lealdade, exatamente o que precisamos nesta empresa. Contrate-o. Contrate quem mais precisar. Maria sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou que caíssem. Não ainda. Obrigada. Começamos amanhã. E, senhores, preparem-se. Os próximos 3 meses vão ser os mais intensos que esta empresa já viu. Na manhã seguinte, Maria chegou à empresa às 6 da manhã. Ela havia mal dormido, sua mente fervilhando com planos, estratégias, listas de tarefas. Mas não era ansiedade negativa. Era a energia de quem finalmente tinha de volta o que havia perdido. Um propósito. Dr. Ricardo já estava lá para sua surpresa. Ele a esperava na recepção com 2 xícaras de café. Pensei que pudesse precisar, ele disse, estendendo uma para ela. Vim cedo porque preciso me redimir. Não apenas com palavras, mas com ações. Maria aceitou o café, tocada pelo gesto. Obrigada, Dr. Ricardo. Significa muito. Por favor, me chame apenas de Ricardo. Acho que depois do que aconteceu ontem, formalidades excessivas seriam hipocrisia. Eles subiram juntos para o novo escritório de Maria. Era uma sala ampla com vista para a cidade, equipada com computadores de última geração e uma grande mesa de reuniões.
tão diferente do armário de limpeza onde ela guardava seus materiais no dia anterior. Preparei tudo ontem à noite, explicou Ricardo. Computadores com acesso total aos sistemas, telefone direto, assistente à disposição, o que mais precisar é só pedir. Maria colocou sua pasta velha sobre a mesa nova e lustrosa. O contraste era quase cômico. Preciso fazer uma ligação. É delicada. Ricardo assentiu e saiu discretamente, fechando a porta atrás de si. Maria sentou-se, pegou o telefone e discou um número que tinha memorizado há anos. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz era masculina, cansada. Marcos? É a... Maria. Maria Helena. Silêncio absoluto do outro lado. Então uma voz trêmula. Maria. Meu Deus, Maria. Você está bem? Eu tentei te encontrar depois que tudo acabou, mas você havia sumido e eu... Está tudo bem, Marcos. Eu estou bem agora. Escuta, preciso que você me encontre hoje. Tenho uma proposta para você. Proposta? Maria, eu faço entregas de motoboy. Não sei se posso ajudar com o que você... Preciso de você como meu auditor sênior. Salário de mercado, benefícios completos. E a chance de fazer o que você nasceu para fazer, contabilidade. Novo silêncio. Então, Maria ouviu um soluço abafado. Você está falando sério? Completamente. Pode vir até a Santos em Associados hoje às 9? Temos muito trabalho pela frente. Sim, eu estarei aí. Maria, obrigado. Você não sabe o quanto isso significa. Sei sim, Marcos. Sei exatamente o quanto significa. Depois de desligar, Maria fez mais 3 ligações. Uma para Sandra, uma contadora brilhante que havia sido forçada a se aposentar precocemente aos 58 anos, porque a empresa achava que ela era velha demais. Outra para Roberto, um jovem autista que ninguém queria contratar por causa de seus jeitos estranhos, mas que tinha uma capacidade sobrenatural de encontrar padrões em números. E finalmente para Júlia, uma mulher trans que havia sido demitida de 5 empregos por preconceito, apesar de ter um dos melhores históricos acadêmicos que Maria já havia visto. Quando o relógio marcou 9 horas, todos estavam lá. Na sala de conferências, Maria olhou para sua nova equipe. Marcos, agora com 38 anos, tinha olheiras profundas e mãos calejadas de segurar guidão de moto. Sandra, aos 58, tinha cabelos completamente brancos, que ela não se dava mais ao trabalho de tingir. Roberto, 24 anos, evitava contato visual e movimentava as mãos nervosamente. Júlia, 32, tinha uma postura defensiva de quem estava acostumada a ser rejeitada. Eles eram perfeitos. Obrigada por virem, começou Maria. Sei que alguns de vocês não me conhecem pessoalmente, mas todos vocês conhecem minha história, e eu conheço a de vocês. Cada um aqui foi rejeitado, menosprezado, considerado sem valor pelo mercado. Mas eu sei a verdade, vocês são os melhores no que fazem. Roberto levantou a mão timidamente, ainda evitando olhar diretamente para Maria. Desculpa, mas por que nós? Por que pessoas que o mercado não quer? Maria sorriu com ternura. Porque vocês entendem o que significa ser julgado errado. Porque vocês valorizam oportunidades de verdade. E porque, Roberto, você tem uma mente que vê números de forma que ninguém mais vê. Sandra, você tem 35 anos de experiência que nenhum jovem recém-formado tem. Marcos, você foi leal quando lealdade custou caro. E Júlia, você lutou para ser quem é, o que me diz que você não desiste facilmente. Júlia limpou uma lágrima que ameaçava cair. Ninguém nunca falou assim comigo num ambiente profissional. Então está na hora de mudar isso, respondeu Maria firmemente. Mas preciso ser honesta com vocês. O trabalho que vamos fazer será brutal. 3 meses, talvez mais. Vamos auditar toda esta empresa de dentro para fora.
Vamos encontrar erros que podem custar milhões. Vamos enfrentar resistência, dúvidas, talvez até sabotagem. Sandra cruzou os braços, uma expressão determinada no rosto. Trabalhei 40 anos na área. Fui mandado embora porque alguém decidiu que eu não tinha mais energia jovem. Pode botar qualquer desafio na minha frente. Estou pronta. Marcos bateu a mão na mesa com entusiasmo. Estou dentro. Por você, Maria. Eu atravessaria fogo. Roberto balançou a cabeça rapidamente, seu jeito de concordar sem palavras. Júlia apenas sorriu, mas era um sorriso de verdadeira esperança. A porta da sala se abriu e Dr. Augusto entrou, apoiado em sua bengala. Atrás dele, Ricardo, Carlos e Doutora Patrícia. Desculpe interromper, disse o idoso, mas queria conhecer a equipe que vai salvar nossa empresa. Ele olhou para cada um deles, seus olhos experientes, avaliando não com julgamento, mas com curiosidade genuína. Um ex-motoboy, uma senhora aposentada, um jovem autista e uma mulher trans, ele disse, e todos se tensionaram, esperando o pior. Sabe o que eu vejo? Vejo pessoas que conhecem o valor da segunda chance, que conhecem o preço do preconceito, e que, portanto, nunca vão cometer os erros que nós cometemos. Ele se virou para Maria. Você escolheu bem. Muito bem. Maria sentiu um nó na garganta. Obrigada. Agora, se me permitirem, temos trabalho a fazer. Dr. Augusto assentiu e saiu, seguido pelos outros executivos. Quando a porta se fechou, Maria se virou para sua equipe. Certo, vamos começar. Roberto, você vai analisar todos os lançamentos contábeis dos últimos 18 meses. Quero que você procure padrões, inconsistências, qualquer coisa que pareça fora do lugar. Roberto acenou, já abrindo seu laptop e começando a digitar furiosamente. Sandra, preciso que você revise todos os contratos com clientes. Procure cláusulas problemáticas, prazos vencidos, qualquer risco legal. Entendido. Marcos, você fica comigo. Vamos começar pelos casos mais críticos, os clientes que já estão sob investigação da Receita. Às suas ordens. E Júlia, preciso que você coordene tudo. Você vai ser minha gerente de projeto. Mantenha todos organizados, garanta que estamos cumprindo prazos. Seja nossa linha de comunicação com o resto da empresa. Júlia ficou de pé, emocionada. Eu não vou decepcionar você. Sei que não vai. E assim começou. Durante as próximas horas, a sala se transformou num centro de operações. Papéis por toda parte, computadores ligados, conversas rápidas sobre débitos e créditos, ativos e passivos. Era caótico, mas era um caos produtivo. Por volta das 3 da tarde, Roberto de repente ficou em pé, agitando as mãos. Achei algo. Todos pararam e olharam para ele. O quê? Perguntou Maria. Há um padrão. Nos últimos 6 meses há lançamentos estranhos. Sempre no último dia do mês. Sempre valores pequenos, sempre na mesma conta. Maria se aproximou, olhando para a tela. Valores pequenos propositalmente, para não chamar atenção. Quanto no total? Roberto digitou rapidamente. 340 mil reais. Silêncio. Mortal. Alguém está desviando dinheiro, disse Marcos, sua voz grave. Maria sentiu um frio na espinha. A empresa não tinha apenas problemas de auditoria. Tinha um problema muito maior. Maria sentou-se lentamente, processando a informação. 340 mil reais, desviados ao longo de 6 meses. Não era um erro. Era crime. Roberto, você consegue rastrear para onde esse dinheiro foi? Perguntou ela, mantendo a voz calma, apesar da tempestade em sua mente. Roberto balançou a cabeça negativamente, seus dedos ainda voando sobre o teclado. Os lançamentos aparecem como despesas administrativas diversas. É uma conta genérica demais, mas... Ele pausou, inclinando a cabeça de um jeito peculiar. Há um padrão nos horários. Todos os lançamentos foram feitos entre 19 horas e 20 horas.
depois do expediente normal. Sandra se aproximou, colocando os óculos de leitura. Deixa eu ver. E todos foram aprovados pela mesma pessoa. Olha aqui, o código de autorização. Maria olhou para a tela. Seu coração afundou quando viu o código. É o código de doutora Patrícia, gerente de RH. Júlia cobriu a boca com a mão. Mas ela parecia tão arrependida ontem, tão genuína. Marcos cruzou os braços, sua expressão séria. Maria, o que fazemos? Vamos até Ricardo agora? Maria ficou em pé, andando pela sala enquanto pensava. Sua mente trabalhava em alta velocidade, analisando possibilidades, consequências, riscos. Não, ainda não. Como assim não? Marcos pareceu chocado. É um crime, precisamos reportar. E vamos reportar, garantiu Maria. Mas não até termos provas concretas. Um código de autorização pode ser falsificado, pode ser hackeado. Antes de acusar alguém, principalmente alguém em posição de poder, precisamos ter certeza absoluta. Eu aprendi isso da pior forma possível. O silêncio na sala era pesado. Todos sabiam ao que ela se referia. Sua própria acusação falsa que destruiu sua vida. Então o que fazemos? Perguntou Júlia. Maria voltou para a mesa, sua mente agora completamente focada. Roberto, você vai continuar rastreando. Quero cada transação, cada detalhe, cada padrão. Sandra, você vai revisar todas as políticas de autorização de despesas. Preciso saber exatamente quem tem acesso a esse tipo de lançamento. Marcos, você fica de olho nos movimentos bancários da empresa. E Júlia, ela pausou, olhando para a gerente de projeto. Você vai investigar discretamente a vida pessoal de doutora Patrícia, sem levantar suspeitas. Preciso saber se ela tem algum motivo para precisar de dinheiro. Isso não é invasão de privacidade? Júlia hesitou. É investigação necessária. Não vamos hackear contas pessoais ou fazer nada ilegal. Apenas informações públicas, redes sociais, processos judiciais, registros públicos. Se ela é inocente, nada vai aparecer. Se não é, vamos encontrar. A equipe se dispersou, cada um focado em sua tarefa. Maria ficou sozinha por um momento, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Quantas outras empresas tinham segredos assim? Quantas pessoas eram julgadas erroneamente enquanto os verdadeiros culpados permaneciam escondidos? 3 horas depois, quando o sol começava a se pôr, Júlia entrou no escritório de Maria com uma expressão sombria. Encontrei algo. Maria gesticulou para ela sentar. Conte. Doutora Patrícia tem um filho, 23 anos. Ele foi diagnosticado com leucemia há 8 meses. O tratamento é experimental, não coberto pelo plano de saúde. Custa cerca de R$60 mil por mês. Maria fechou os olhos. A matemática era cruel e clara. 60 mil por mês, 6 meses, R$360 mil. Quase exatamente o valor desviado. Meu Deus, murmurou ela. Tem mais, continuou Júlia. Ela vendeu o carro, a casa de praia, até joias de família. Tudo para pagar o tratamento. E nas redes sociais dela, há posts desesperados pedindo ajuda, fazendo vaquinhas. Online, ela está fazendo de tudo para salvar o filho. Maria sentiu o peso daquela informação como um soco no estômago. Não era ganância, não era luxo. Era uma mãe desesperada tentando salvar seu filho. Marcos entrou logo em seguida, sem bater. Maria, confirmei. Os lançamentos coincidem exatamente com as datas dos pagamentos do hospital. E ele hesitou. Falei discretamente com alguns funcionários. Doutora Patrícia pediu um adiantamento de salário há alguns meses. Foi negado. Ela pediu um empréstimo pessoal através da própria empresa. Também negado. Dr. Ricardo disse que não era política da empresa. O quadro estava completo agora.
Uma mãe desesperada, pedindo ajuda e sendo negada pela própria empresa onde trabalhava há 15 anos. E então, tomando a decisão mais difícil e errada de sua vida, roubar para salvar seu filho. "O que vamos fazer?" perguntou Sandra, que havia entrado com os outros. "Tecnicamente é crime, mas é também uma tragédia humana", completou Maria. Roberto, que raramente falava em situações emocionais, surpreendeu a todos. "Minha irmã morreu porque não conseguimos pagar o tratamento dela. Eu tinha 17 anos. Sei exatamente o que a doutora Patrícia está passando." O silêncio foi quebrado pela voz de Maria, firme, mas carregada de emoção. "Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos documentar tudo. Cada centavo, cada transação, cada evidência. Segundo, vou falar com Ricardo e doutor Augusto. E terceiro, vamos dar a ela a chance de se explicar e se redimir. Você tem certeza?" Marcos parecia preocupado. "Se ela mentir, se ela negar, então teremos as provas. Mas eu preciso acreditar que as pessoas merecem segundas chances. Se não acredito nisso, então o que estamos fazendo aqui? Todos nós, nesta sala, somos segundas chances." Júlia limpou uma lágrima. "Você é uma pessoa muito melhor do que eu, Maria." "Não sou. Sou apenas alguém que sabe como é estar desesperada." Na manhã seguinte, Maria pediu uma reunião privada com Dr. Ricardo e Dr. Augusto. Quando ela apresentou os achados, o choque nos rostos deles foi evidente. "Patrícia!" Dr. Ricardo parecia atordoado. Não pode ser. Ela está aqui há 15 anos. "Por isso mesmo", disse Maria suavemente. "Porque ela nunca faria isso por ganância. Ela fez porque está desesperada." Dr. Augusto, sempre mais observador, perguntou: "E você tem certeza disso?" "Certeza absoluta?" "Tenho. O filho dela está morrendo. Ela pediu ajuda aqui, foi negada. E então tomou a pior decisão de sua vida." Dr. Ricardo ficou pálido, afundando na cadeira. "Ela pediu um adiantamento, eu neguei. Disse que não era política. Meu Deus, eu mandei ela procurar um banco." "Ricardo", Dr. Augusto colocou a mão no ombro do sócio mais jovem. "Todos nós falhamos com ela. Agora precisamos decidir como vamos lidar com isso." "Ela cometeu um crime", disse Ricardo, sua voz trêmula. "Tecnicamente, deveríamos demiti-la, processar e condenar uma mulher cuja única falha foi amar demais seu filho." Maria interrompeu. "Ou podemos fazer diferente. Podemos ser melhores." Dr. Augusto sorriu tristemente. "O que você sugere, Maria?" "Confrontamos ela com as evidências, damos a chance de confessar, e então oferecemos um acordo. Ela devolve o dinheiro em parcelas que consiga pagar, mantém o emprego e a empresa cria um fundo de emergência para funcionários em situações extremas, para que isso nunca mais aconteça." Ricardo olhou para Maria com uma mistura de admiração e vergonha. "Você é extraordinária. Sabe disso?" "Não sou. Sou apenas alguém que entende que boas pessoas às vezes fazem coisas ruins por razões desesperadas, e que o verdadeiro caráter de uma empresa não se mede por seus lucros, mas por como trata as pessoas quando elas mais precisam." Dr. Augusto se levantou, estendendo a mão para Maria. "Faça do seu jeito. Você tem meu apoio total." 2 horas depois, doutora Patrícia entrou no escritório de Maria, sem saber o que a esperava. Quando viu os documentos sobre a mesa, seu rosto perdeu toda a cor. Doutora Patrícia ficou paralisada na porta. Seus olhos percorreram os documentos espalhados sobre a mesa de Maria, planilhas, extratos bancários, relatórios de transações. Ela sabia exatamente o que eram. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou no batente da porta. Eu posso explicar." Sua voz saiu como um sussurro quebrado. "Por favor, sente-se", disse Maria, sua voz gentil, mas firme. Patrícia sentou-se lentamente, suas mãos tremendo no colo. Ela não conseguia olhar para Maria nos olhos.
A vergonha era palpável, preenchendo cada centímetro da sala. "Quanto tempo você sabe?" perguntou ela finalmente, sua voz embargada. "Descobrimos ontem, mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria que você me contasse, com suas próprias palavras, sem mentiras, sem desculpas." "Apenas a verdade." Patrícia respirou fundo, e então as comportas se abriram. Lágrimas começaram a correr livremente por seu rosto enquanto ela falava. "Meu filho, Gabriel, ele tem 23 anos, é meu único filho. Há 8 meses foi diagnosticado com leucemia agressiva. O tratamento convencional não estava funcionando. Os médicos disseram que havia um tratamento experimental, mas custaria uma fortuna. Não era coberto pelo plano." Maria ouvia em silêncio, sem interromper. "Eu vendi tudo, absolutamente tudo. Minha casa de praia que minha mãe me deixou, o carro, joias, móveis antigos de família. Fiz vaquinhas online, pedi empréstimos para amigos, familiares, mas não era suficiente, nunca era suficiente." Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, deixando manchas de rímel. "Vim aqui, para a empresa onde trabalho há 15 anos. Pedi um adiantamento, apenas para conseguir fazer o próximo pagamento do hospital. Dr. Ricardo disse que não era política da empresa, que eu deveria procurar um banco, mas nenhum banco me dava crédito suficiente." Sua voz quebrou completamente. "E então eu vi uma oportunidade. Eu tinha acesso aos sistemas, conhecia as brechas. Pensei que seria apenas uma vez, apenas para passar aquele mês. Mas então o tratamento continuou, e eu continuei precisando, e antes que eu percebesse, estava tão fundo que não conseguia mais parar." "Você pensou em confessar?" perguntou Maria. "Todos os dias, todos os malditos dias." "Mas então eu pensava, se eu confessar, vou ser demitida. Se for demitida, perco o plano de saúde. E se perder o plano, Gabriel morre. Então eu continuei, como uma covarde." Patrícia finalmente olhou para Maria, seus olhos vermelhos e inchados. "Eu sei o que sou. Sou uma ladra, uma criminosa. Quebrei a confiança de todos aqui. Mas, Maria, eu juro por tudo que é sagrado. Fiz isso apenas pelo meu filho. Não comprei nada para mim, não gastei um centavo em luxo. Cada real foi para manter meu filho vivo." Maria se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade. Patrícia esperava, tremendo pelo veredicto que sabia que merecia. "Quantos tratamentos ainda faltam?" perguntou Maria sem se virar. Mais 4 meses. Depois disso, se Deus quiser, ele estará em remissão." Maria virou-se. "Aqui está o que vai acontecer. Você vai confessar formalmente para Dr. Ricardo e Dr. Augusto. Você vai assinar um termo se comprometendo a devolver cada centavo que pegou, não imediatamente. Sabemos que você não pode, mas em parcelas ao longo dos próximos 3 anos. Patrícia assentiu freneticamente. Sim, qualquer coisa. Eu vou trabalhar o resto da minha vida para pagar." "Você também vai manter seu emprego", continuou Maria. Patrícia parou de falar, confusa. O quê?" "Você vai manter seu emprego, seu salário e seus benefícios, incluindo o plano de saúde para Gabriel. Mas você vai ser transferida. Não vai mais ter acesso a sistemas financeiros. Vai trabalhar em outra área, onde suas habilidades sejam usadas, mas sem acesso a dinheiro." As lágrimas agora eram de incredulidade. "Por quê? Por que vocês fariam isso? Eu roubei. Eu merecia ser demitida, processada." Maria voltou para sua cadeira, olhando diretamente nos olhos de Patrícia. "Porque eu entendo desespero. Porque eu entendo o que é ter tudo tirado de você. E porque eu acredito que uma pessoa boa que faz algo ruim por amor ainda é uma pessoa boa que merece uma segunda chance." Patrícia desabou em soluços, cobrindo o rosto com as mãos. Maria esperou pacientemente até ela se acalmar. "Mas tem mais", continuou Maria.
Esta empresa vai criar um fundo de emergência para funcionários que passarem por situações extremas, doenças, acidentes, tragédias, para que ninguém mais precise fazer o que você fez. E você, Patrícia, vai ajudar a administrar esse fundo, porque você sabe melhor que ninguém como é estar desesperado. Eu não mereço isso, sussurrou Patrícia. Não mereço essa bondade. Talvez não, mas seu filho merece ter a mãe dele viva e presente, não destruída pela culpa e pela prisão. E esta empresa merece aprender que cuidar das pessoas não é apenas política, é humanidade. Patrícia se levantou com dificuldade e, para a surpresa de Maria, se ajoelhou. Obrigada, obrigada. Eu vou passar o resto da minha vida provando que mereço essa segunda chance. Levante-se, disse Maria gentilmente, e vá ver seu filho. Tenho certeza que ele precisa de você. Depois que Patrícia saiu, ainda soluçando, mas agora com lágrimas de alívio, Dr. Ricardo entrou no escritório de Maria. Ele havia testemunhado tudo de sua sala através do vidro. Você é uma pessoa extraordinária, Maria, ele disse, sua voz cheia de emoção. Eu teria demitido ela, processado inclusive. Mas você viu além do crime, viu a pessoa. Eu vi a mim mesma, respondeu Maria simplesmente. Vi alguém que foi julgada apenas pelos seus atos, não pelas suas razões, e decidi que não vou perpetuar esse ciclo. Ricardo sentou-se. O fundo de emergência é brilhante, porque nunca pensamos nisso antes. Porque é mais fácil ver apenas números, políticas, regras. É mais difícil ver pessoas, famílias, vidas. Mas é o que separa uma empresa boa de uma empresa excelente. Quanto você acha que precisamos para esse fundo? Maria pensou por um momento. R$500 mil para começar, e contribuições mensais da empresa e dos funcionários que quiserem participar, voluntariamente. Aprovado. E Maria, sobre Patrícia, você disse que ela vai ser transferida para onde? Para trabalhar comigo, na equipe de auditoria ética que vou criar. Ela conhece os sistemas melhor que ninguém, sabe onde estão as brechas, quem melhor para ajudar a fechá-las. Ricardo riu, uma risada genuína de admiração. Transformar a pessoa que cometeu a fraude na pessoa que previne fraudes. Genial. Não é sobre punição, Ricardo, é sobre redenção. E redenção só funciona quando você dá às pessoas a oportunidade de serem melhores. Nos dias seguintes, a notícia do que havia acontecido se espalhou pela empresa, mas não da forma que Patrícia temia. Em vez de julgamento e desprezo, ela encontrou empatia. Funcionários começaram a contribuir voluntariamente para o fundo de emergência. Alguns até se desculparam por não terem percebido seu sofrimento antes. Gabriel, o filho de Patrícia, continuou o tratamento. A empresa cobriu os custos restantes através do novo fundo. E pela primeira vez em meses, Patrícia conseguiu dormir sem pesadelos de culpa. Mas a história de Maria estava longe de terminar. A auditoria continuava e novos desafios surgiam a cada dia. Então, numa manhã de quinta-feira, 3 semanas depois do incidente com Patrícia, Roberto entrou correndo no escritório de Maria, os olhos arregalados de choque. Maria, você precisa ver isso, agora! Ele colocou o laptop sobre a mesa dela, apontando para a tela. Encontrei outro padrão, mas este é muito maior e vem de muito mais alto na hierarquia. Maria sentiu um frio na espinha ao ver a expressão no rosto de Roberto. Ele raramente demonstrava emoções tão intensas. O que você encontrou? Roberto girou o laptop para que ela pudesse ver melhor a tela cheia de planilhas e gráficos. Lembra que eu estava analisando todos os lançamentos dos últimos 18 meses? Encontrei algo que não faz sentido. Transferências regulares para uma empresa de consultoria chamada Strategos Consulting. R$50 mil por mês, todo mês, durante os últimos 15 meses.
Maria franziu a testa, pegando o laptop para examinar mais de perto. Strategos Consulting. Nunca ouvi falar. Que tipo de consultoria eles fazem? Essa é a questão. Roberto balançou a cabeça. Pesquisei. A empresa foi registrada há exatamente 15 meses. Não tem site, não tem funcionários listados, não tem nenhum trabalho documentado. É uma empresa fantasma. Maria sentiu seu estômago afundar. 750 mil reais em 15 meses. Isso não era um desvio por desespero como o de Patrícia. Isso era outra coisa completamente diferente. Quem autorizou esses pagamentos? Roberto engoliu em seco. Carlos, o auditor júnior que ajudou você no primeiro dia. Maria fechou os olhos por um momento. Carlos, que havia sido gentil com ela, que havia pesquisado sua história, que parecia tão genuíno. Você tem certeza absoluta? Todos os pagamentos têm o código de autorização dele. E mais, ele é o responsável pela auditoria dos processos internos. Ele literalmente audita a si mesmo. Marcos entrou no escritório naquele momento, seguido de perto por Sandra e Júlia. Todos tinham ouvido a urgência na voz de Roberto. O que está acontecendo? Perguntou Marcos. Maria explicou rapidamente a situação. As expressões de choque eram unânimes, mas Carlos parecia tão honesto, disse Júlia confusa. Muitos criminosos parecem, respondeu Sandra amargamente. Trabalhei décadas nessa área. Os piores são sempre os que você menos suspeita. Precisamos de mais provas antes de acusar, disse Maria, sua mente já trabalhando nas próximas etapas. Roberto, você consegue rastrear para onde foi esse dinheiro? Conta bancária? Beneficiário final? Estou tentando, mas está bem escondido. Várias camadas de empresas offshore. Júlia, preciso que você investigue Carlos. Mesma coisa que fez com Patrícia. Vida pessoal, redes sociais, registros públicos. Mas seja extremamente discreta. Entendido. Sandra, revise todos os contratos que Carlos assinou em nome da empresa nos últimos 15 meses. Quero saber se há mais irregularidades. Já estou nisso. E Marcos, você vem comigo. Vamos examinar os arquivos físicos. Se Carlos foi esperto, ele deixou rastros digitais limpos. Mas às vezes as pessoas esquecem dos documentos de papel. Durante as próximas 6 horas, a equipe trabalhou incansavelmente. Maria e Marcos vasculharam o arquivo morto, examinando contratos antigos, notas fiscais, comprovantes. Sandra revisou centenas de páginas de documentos legais. Roberto mergulhou fundo nos sistemas, seguindo o dinheiro através de um labirinto de transações. E Júlia discretamente coletou informações sobre Carlos. Às 8 da noite, quando o escritório estava praticamente vazio, a equipe se reuniu novamente no escritório de Maria. Júlia foi a primeira a falar, sua voz tensa. Carlos comprou um apartamento de luxo há 1 ano, pagamento à vista, 2 milhões de reais. Antes disso, ele morava num apartamento alugado pequeno. Continue, pediu Maria. Ele também tem um carro importado, novo, comprado há 8 meses. E nas redes sociais dele há fotos de viagens internacionais frequentes. Paris, Dubai, Nova York, tudo nos últimos 12 meses. Sandra colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Encontrei 15 contratos que Carlos assinou com fornecedores nos últimos 15 meses, todos superfaturados. Em alguns casos, os serviços nem foram prestados de fato. Estimativa de prejuízo adicional, cerca de 400 mil reais. Roberto acenou para seu laptop. Consegui rastrear parcialmente o dinheiro. A Strategos Consulting tem 3 sócios. Um deles é uma empresa nas Ilhas Cayman. Outro é uma empresa em Delaware, Itibexuá. E o terceiro, ele pausou dramaticamente. É uma pessoa física, brasileira, CPF registrado em nome de Carlos Eduardo Silva. Silêncio mortal na sala. Ele criou uma empresa fantasma para desviar dinheiro da própria empresa onde trabalha,
disse Marcos, sua voz carregada de descrença e raiva. E usou a posição de auditor para encobrir tudo. Maria sentou-se, processando a magnitude do que haviam descoberto. Isso não era uma mãe desesperada tentando salvar o filho. Isso era fraude premeditada, calculada, criminosa. Qual o total estimado? Perguntou ela. Sandra fez as contas rapidamente. Strategos Consulting, 750 mil. Contratos superfaturados, 400 mil. Mais algumas irregularidades menores que encontramos. Total estimado, 1.300.000 reais. 1.300.000, repetiu Maria, sentindo o peso daquele número. E ele fez tudo isso enquanto fingia ser o auditor honesto e competente. O que fazemos agora? Perguntou Júlia. Maria respirou fundo. Esta era diferente da situação com Patrícia. Não havia filho doente, não havia desespero justificável. Era simplesmente ganância. Agora fazemos exatamente o que ele deveria ter feito. Seguimos o protocolo correto. Documentamos tudo meticulosamente. Preparamos um relatório completo. E então levamos para Dr. Ricardo e Dr. Augusto, que decidirão se envolvem a polícia. Quando? Perguntou Marcos. Amanhã de manhã. Mas hoje à noite vamos revisar tudo mais uma vez. Cada número, cada documento, cada prova. Porque quando acusamos alguém de algo assim, não pode haver margem para erro. Eles trabalharam até às 3 da manhã, preparando o relatório mais completo e detalhado possível. Cada alegação era sustentada por evidências sólidas. Cada número era verificado e reverificado. Quando finalmente terminaram, Maria olhou para sua equipe exausta, mas determinada. Vocês foram incríveis. Agora vão para casa. Descansem algumas horas. Amanhã será um dia difícil, mas antes que pudessem sair, a porta do escritório se abriu bruscamente. Era Carlos. Ele estava desarrumado, com olheiras profundas e expressão selvagem. Em suas mãos tremia uma arma. Eu sabia, ele disse, sua voz rouca. Sabia que vocês estavam investigando. Vi os acessos aos arquivos, as buscas nos sistemas. Vocês não deveriam ter se metido nisso. Maria se levantou lentamente, colocando-se entre Carlos e sua equipe. Seu coração batia acelerado, mas sua voz saiu calma. Carlos, abaixe a arma. Não faça isso ficar ainda pior do que já está. Pior? Ele riu, um som sem humor. Você destruiu minha vida. Eu tinha tudo planejado. Mais 6 meses e eu teria dinheiro suficiente para assumir, começar uma vida nova em outro país. E destruir esta empresa no processo? Perguntou Maria. Acabar com os empregos de centenas de pessoas? Isso não te importa? Por que deveria? Carlos gritou. Vocês acham que eu me importo? Trabalhei aqui por 8 anos. 8 anos fazendo o trabalho de 3 pessoas, sendo mal pago, vendo gente menos competente ser promovida enquanto eu era ignorado. Então sim, eu peguei o que era meu por direito. Roberto, que estava mais próximo da porta, tentou se mover discretamente. Mas Carlos percebeu e apontou a arma para ele. Não se mova! Ninguém se move! Carlos, a voz de Maria estava firme agora. Você está certo. Você foi maltratado, subestimado, mas isso não justifica o que você fez. E apontar uma arma para nós agora só vai transformar fraude em sequestro, talvez em algo pior. Eu não tenho escolha! Lágrimas começaram a correr pelo rosto dele. Se vocês me entregarem, eu vou para a prisão. Minha vida acaba. Não precisa acabar assim, disse Maria gentilmente. Abaixe a arma. Vamos conversar. Ainda há tempo para fazer a coisa certa. A tensão no escritório era sufocante. Carlos mantinha a arma apontada, suas mãos tremendo, o suor escorrendo pela testa. Maria permanecia firme, de pé entre ele e sua equipe, calculando cada palavra, cada movimento. Carlos, ela disse novamente, sua voz mais suave agora. Eu entendo, mais do que você imagina. Eu também fui traída pelo sistema.
Também fui subestimada, ignorada, destruída. Você não entende nada, ele gritou. Você era famosa, você tinha sua própria empresa. Eu sou só mais um. Sempre fui só mais um. E por isso você acha que tinha o direito de roubar? A voz veio de trás de Maria. Era Marcos dando um passo à frente. Eu perdi tudo também, Carlos. Fui colocado numa lista negra, virei motoboy, mas não roubei, não destruí outras pessoas para me erguer. Cala a boca! Carlos moveu a arma na direção de Marcos. Foi quando algo inesperado aconteceu. Júlia, a mulher trans que havia passado a vida inteira enfrentando preconceito e rejeição, deu um passo à frente também. Você quer saber de injustiça, Carlos? Eu fui espancada 3 vezes só por existir. Fui demitida de 5 empregos. Minha própria família me expulsou de casa. Mas nunca pensei em fazer aos outros o que fizeram comigo. Sandra também se aproximou. Eu tinha 58 anos quando me jogaram fora como lixo velho. 58, depois de 40 anos dedicados à profissão. Você acha que não fiquei com raiva, que não quis me vingar? Roberto, o último, também se moveu. Mesmo com sua dificuldade em situações sociais tensas, sua voz saiu clara. Minha irmã morreu porque não tínhamos dinheiro. Assisti ela definhar numa cama de hospital enquanto os médicos diziam que não podiam fazer nada sem pagamento. Eu tinha motivos. Todos nós tínhamos motivos. Mas escolhemos ser melhores que nossa dor. Carlos olhou para cada um deles, a arma ainda tremendo em sua mão. Lágrimas corriam livremente agora. Eu não sei como ser melhor, só sei como sobreviver. Maria deu mais um passo em direção a ele, lentamente. Então deixa a gente te ensinar. Carlos, você ainda pode escolher. Pode abaixar essa. O usuário quer que eu continue com o bloco 9. As memórias dele são sobre prompts para vídeos evangélicos, thumbnails e títulos. Não são relevantes para esta história de ficção sobre Maria e a empresa de contabilidade. Vou ignorá-las completamente e focar apenas em continuar a narrativa de onde parei. Carlos apontando a arma para a equipe de Maria. Bloco 9. 7.000 caracteres. O tempo pareceu congelar. Maria podia ouvir sua própria respiração, o som abafado dos batimentos cardíacos de sua equipe, o tremor na mão de Carlos segurando a arma. Carlos, ela disse novamente, dando um pequeno passo à frente. Olhe para mim. Realmente olhe para mim. Ele piscou, confuso pela mudança no tom dela. O quê? Há 5 anos, eu estava exatamente onde você está agora. Não com uma arma, mas desesperada, encurralada, achando que minha vida havia acabado. Eu perdi tudo. Empresa, reputação, família, dinheiro. Fui acusada de algo que não fiz, mas mesmo que tivesse feito, o desespero teria sido o mesmo. Carlos mantinha a arma apontada, mas algo em seus olhos mudou. Ele estava ouvindo. Você sabe o que eu descobri nesses 5 anos? Maria continuou, sua voz suave, mas penetrante. Que quando você acha que está no fundo do poço, ainda há escolhas a fazer. Escolhas que definem quem você realmente é. Você pode escolher cavar mais fundo ou pode escolher começar a subir. É fácil para você dizer. Carlos gritou, mas sua voz estava quebrando. Você teve uma segunda chance. Eu não vou ter. Você está errado. Você tem uma segunda chance. Agora, neste exato momento. Maria deu outro passo. Abaixe essa arma. Entregue-se. Confesse. Devolva o dinheiro. Sim, você vai enfrentar consequências, mas não será o fim. Será apenas um capítulo difícil numa vida que pode ser reconstruída. Eu vou para a prisão. Talvez, provavelmente. Mas você vai sair. E quando sair, terá a chance de ser alguém diferente. Alguém melhor. Ou você pode apertar esse gatilho agora e nunca mais ter chance nenhuma. Sandra, que permanecera em silêncio até então, falou pela primeira vez. Sua voz era maternal, gentil. Filho, eu tenho 60 anos.
Vi muita coisa nesta vida. E posso te dizer uma verdade. Não é o erro que define uma pessoa, é o que ela faz depois do erro. Marcos acenou concordando. Carlos, eu entendo a raiva. Fui leal a Maria e perdi tudo por isso. Passei anos dirigindo moto no trânsito, sendo invisível, sendo tratado como nada. Mas nunca peguei uma arma. Nunca desisti de ser uma pessoa decente. Júlia, com lágrimas nos olhos, mas voz firme, acrescentou. Eu fui rejeitada em dezenas de empregos. Fui humilhada, agredida verbalmente, descartada. Mas nunca deixei que isso me transformasse em alguém cruel. Você ainda pode escolher não ser essa pessoa. Roberto, que raramente falava em momentos emocionais, surpreendeu a todos novamente. Estatisticamente, você tem 87% de chance de sobreviver à prisão e reconstruir sua vida depois. Se apertar esse gatilho, sua chance cai para 0. A matemática é clara. Carlos olhou para cada um deles, sua arma ainda tremendo em sua mão. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto. Eu só queria ser respeitado, reconhecido. Eu trabalhei tanto. Eu sei, disse Maria, agora a apenas 2 metros dele. Você trabalhou, você se dedicou, você merecia mais reconhecimento. Mas, Carlos, isso não te dava o direito de roubar. Assim como ninguém tinha o direito de me acusar falsamente. Injustiças acontecem, mas como respondemos a elas é o que nos define. A mão de Carlos começou a baixar lentamente. A arma apontava agora para o chão. Eu não sei o que fazer. Sim, você sabe. Maria estendeu a mão. Entregue a arma para mim. Sente-se e vamos conversar, como pessoas. Não como acusador e acusado, mas como seres humanos que cometeram erros e estão tentando encontrar um caminho. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, como se algo dentro dele finalmente se quebrasse, Carlos soltou um soluço profundo e entregou a arma para Maria. Ele desabou no chão, chorando incontrolavelmente. Marcos rapidamente pegou a arma das mãos de Maria e a colocou em segurança. Sandra se aproximou de Carlos, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Maria se ajoelhou ao lado dele. Respire, apenas respire. Levou 15 minutos até Carlos se acalmar o suficiente para falar. Quando finalmente conseguiu, sua voz estava rouca e quebrada. Eu não ia atirar. Eu juro, eu entrei em pânico. Vi que vocês estavam investigando e eu não sabia o que fazer. Onde você conseguiu a arma? Perguntou Marcos. É do meu pai. Ele faleceu há 3 anos. Eu nunca nem usei. Só trouxe hoje porque estava desesperado. Maria sentou-se no chão ao lado dele. Carlos, você precisa me contar tudo, desde o começo. Por que você começou a desviar dinheiro? Carlos limpou o rosto com as mãos, respirando profundamente várias vezes antes de começar. Foi há 15 meses. Minha mãe ficou doente, câncer terminal. Ela não tinha plano de saúde bom e eu estava pagando o tratamento dela do meu próprio bolso. Gastei todas minhas economias em 3 meses. A equipe trocou olhares. Outra doença na família, outro desespero financeiro. Então, Carlos continuou, eu vi como Patrícia... Espera, vocês sabem sobre Patrícia? Sabemos, confirmou Maria. Mas continue. Vi como era fácil para ela, vi como os controles eram fracos e pensei que pegaria só o suficiente para terminar o tratamento da minha mãe. Mas então, sua voz falhou. Ela faleceu, completou Sandra gentilmente. Carlos acenou com a cabeça. Há 13 meses, e eu já tinha desviado 200 mil reais. Fiquei apavorado, sabia que seria descoberto eventualmente. Então pensei, se vou ser preso de qualquer jeito, por que não pegar mais? Por que não garantir que quando sair, pelo menos terei dinheiro guardado? E foi aí que a ganância tomou conta, disse Maria, sem julgamento, apenas afirmando um fato. Sim, comprei o apartamento, o carro,
Viajei. Tentei me sentir importante pela primeira vez na vida. Tentei compensar anos de ser ignorado, subestimado. Ele olhou para Maria. Mas nunca me senti melhor. Cada compra, cada viagem, só me fazia sentir pior, mais vazio. Porque não era construído sobre algo real, disse Maria. Era construído sobre mentiras e roubo. E no fundo, você sabia disso. Carlos cobriu o rosto com as mãos novamente. O que vai acontecer agora? Maria olhou para sua equipe. Todos acenaram, confiando em sua decisão. Agora você vai fazer a coisa certa. Amanhã de manhã você vai confessar formalmente para Dr. Ricardo e Dr. Augusto. Vai entregar toda a documentação. Vai se comprometer a devolver cada centavo, vendendo o apartamento, o carro, tudo que comprou com dinheiro roubado. E a polícia? Isso não cabe a mim decidir. Cabe aos sócios da empresa. Mas vou recomendar que, se você cooperar totalmente, se mostrar genuíno arrependimento e restituir o máximo possível, talvez possam considerar um acordo que minimize suas consequências legais. Carlos olhou para ela com surpresa. Por que você faria isso, depois que eu apontei uma arma para você? Porque, apesar de tudo, ainda acredito em redenção. E porque vejo em você o que vi em Patrícia, uma pessoa boa que fez escolhas ruins. A diferença é que você deixou a ganância tomar conta depois. Mas ainda há tempo de escolher ser melhor. Roberto verificou seu relógio. São 4 da manhã. Maria se levantou, ajudando Carlos a se levantar também. Carlos, você vai para casa agora. Vai dormir se puder. E às 9 da manhã vai estar no escritório de Dr. Ricardo. Eu vou estar lá com você. Não para te defender, mas para garantir que você tenha uma chance justa. Por que você confia que eu vou aparecer? Eu poderia fugir. Maria olhou diretamente em seus olhos. Porque você não é mais aquele homem que entrou aqui com uma arma. Você é alguém que está começando a entender o peso de suas escolhas. E porque, no fundo, você quer fazer o certo. Carlos acenou lentamente, exausto física e emocionalmente. Eu vou estar lá, prometo. Depois que ele saiu, Marcos se virou para Maria. Você tem certeza que ele não vai fugir? Não, admitiu Maria. Mas preciso acreditar que sim. Porque se não acreditarmos que as pessoas podem mudar, então qual o propósito de tudo isso? Na manhã seguinte, às 9 horas em ponto, Carlos estava na recepção, esperando. Carlos estava sentado na sala de espera, pálido e visivelmente nervoso. Quando viu Maria chegar, ele se levantou imediatamente. Você veio, ele disse surpreso. Eu disse que viria. Estou aqui não para te defender, mas para garantir que a verdade seja ouvida completamente. Eles entraram juntos na sala de conferências. Dr. Ricardo, Dr. Augusto e os outros sócios já estavam lá. A expressão em seus rostos era grave. Sentem-se, disse Dr. Augusto. Carlos se sentou, suas mãos tremendo sobre a mesa. Maria ficou de pé ao lado dele, uma presença silenciosa, mas firme. Carlos, começou o Dr. Ricardo, sua voz fria. Maria nos contou tudo, a fraude, o dinheiro desviado, a empresa fantasma, e também sobre o incidente de ontem à noite. Carlos abaixou a cabeça, a vergonha evidente em cada linha de seu rosto. Eu vim confessar. Tudo que Maria disse é verdade. Desviei R$1.300.000 ao longo de 15 meses. Criei uma empresa fantasma, falsifiquei contratos, abusei da minha posição. Sua voz quebrou. E ontem, no meu desespero, apontei uma arma para pessoas inocentes. O silêncio na sala era pesado. Por quê? Perguntou o Dr. Augusto, sua voz mais triste do que raivosa. Por quê, Carlos? Carlos respirou fundo e contou tudo, sobre a doença de sua mãe, o desespero inicial, e depois como a ganância tomou conta. Ele não poupou detalhes, não se desculpou além do necessário.
Apenas relatou os fatos com a honestidade crua de quem não tinha mais nada a perder. Quando terminou, Dr. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, as costas viradas para todos. R$ 1.300.000. Você quase destruiu esta empresa. Colocou em risco empregos de centenas de famílias. Eu sei. E não há desculpa que justifique isso. Dr. Augusto olhou para Maria. Maria, você tem alguma recomendação? Maria escolheu suas palavras cuidadosamente. Senhores, eu vejo duas situações aqui. A primeira foi motivada por desespero legítimo, uma mãe doente, contas médicas impossíveis. Isso não justifica, mas explica os primeiros 200 mil. A segunda foi ganância pura, mais 1 milhão depois que a razão original deixou de existir. São duas pessoas diferentes na mesma história. E sua recomendação é, insistiu o Dr. Ricardo, Carlos deve devolver absolutamente tudo. O apartamento, o carro, todos os bens adquiridos com dinheiro roubado devem ser vendidos e o valor devolvido para a empresa. Quanto às consequências legais, isso cabe aos senhores decidir. Mas sugiro que considerem que ele está cooperando, confessando e mostrando genuíno arrependimento. Dr. Ricardo se virou. Arrependimento não paga contas. Arrependimento não devolve a confiança quebrada. Tem razão, concordou Maria. Mas punição sem possibilidade de redenção apenas cria mais amargura, mais ressentimento, e o ciclo continua. Dr. Augusto bateu sua bengala no chão, chamando atenção. 40 anos atrás, quando comecei esta empresa, cometi um erro. Um erro grande que quase me custou tudo. Meu sócio na época, em vez de me denunciar, me deu uma segunda chance. Trabalhei o resto da minha vida para honrar aquela chance e construir algo maior do que meu erro. Ele olhou diretamente para Carlos. Você vai devolver cada centavo, vai vender tudo e vai trabalhar aqui, sem salário além do mínimo necessário para sobreviver, até que cada real seja restituído. Isso pode levar anos, mas não vamos envolver a polícia, ainda. Se você falhar, se tentar fugir, se houver qualquer desonestidade, não haverá misericórdia. Mas se você cumprir, terá sua segunda chance. Carlos olhou para o idoso com lágrimas nos olhos. Eu aceito. Vou dedicar quantos anos forem necessários. Obrigado. Dr. Ricardo ainda parecia cético, mas assentiu. Você vai trabalhar diretamente com Maria, sob supervisão constante. Um passo errado e acabou. 3 meses depois, a auditoria completa estava finalizada. Maria havia não apenas identificado e corrigido todos os problemas da empresa, mas havia implementado novos sistemas, novos processos, nova cultura. O fundo de emergência para funcionários já havia ajudado 5 famílias em situações críticas. Patrícia, agora trabalhando na equipe de auditoria ética, havia se tornado uma das mais dedicadas funcionárias. Seu filho Gabriel estava em remissão, e ela dedicava cada dia a provar que merecia a segunda chance que recebeu. Carlos havia vendido o apartamento e o carro. Estava morando num pequeno quarto alugado e pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Mas pela primeira vez em meses conseguia dormir à noite. A culpa ainda estava lá, mas agora acompanhada de propósito. Roberto havia se tornado o analista-chefe de dados, sua habilidade única de ver padrões sendo reconhecida e valorizada. Sandra era agora mentora de jovens auditores, compartilhando décadas de experiência. Júlia havia sido promovida a gerente de operações, provando a todos que competência não tinha gênero. E Marcos, o leal Marcos, era agora o braço direito de Maria, seu auditor sênior e confidente. Numa tarde de sexta-feira, Maria estava em seu escritório quando o Dr. Augusto entrou, apoiado em sua bengala. "Posso?" ele perguntou. "Claro, por favor." O idoso se sentou com um suspiro. "Sabe, Maria, quando você entrou aqui há 4 meses como faxineira, eu estava pensando em me aposentar.
Achava que esta empresa havia perdido sua alma, que tínhamos nos tornado apenas mais uma máquina de fazer dinheiro. E agora? Agora vejo o que sempre quis que esta empresa fosse: um lugar onde pessoas importam, onde segundas chances existem, onde erros são oportunidades de crescimento, não apenas razões para punição. Maria sorriu. Você sempre teve essa visão, Dr. Augusto. Apenas precisava de alguém para lembrá-lo. Você fez mais que lembrar. Você transformou. Ele pausou. Por isso tenho uma proposta. Queremos que você se torne nossa sócia, não apenas diretora, mas parte da propriedade da empresa. Maria sentiu o coração acelerar. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Esta empresa precisa de você, não apenas como auditora, mas como líder, como a consciência que nos mantém no caminho certo. Maria olhou pela janela, para a cidade lá embaixo. 5 anos atrás, ela havia perdido tudo. Havia sido acusada, humilhada, destruída. E agora, aqui estava, sendo convidada não apenas a reconstruir sua carreira, mas a fazer parte de algo maior. Sim, ela disse finalmente. Aceito. 6 meses depois, a Santos Augusto N. Carvalho Associados era reconhecida não apenas por sua excelência em auditoria, mas por sua cultura única. Outras empresas começaram a copiar o modelo do fundo de emergência. Universidades convidavam Maria para palestrar sobre segundas chances e redenção no ambiente corporativo. Numa manhã qualquer, Maria chegou ao escritório e encontrou uma carta sobre sua mesa. Era de Eduardo, seu irmão, aquele que havia falsificado provas contra ela anos atrás. Com mãos tremendo, ela abriu. Maria, não espero seu perdão. Não mereço. Mas você merece saber que estou na prisão agora, pagando pelos crimes que cometi, não apenas contra você, mas contra outros depois de você. Ver sua história na mídia, ver como você reconstruiu sua vida e está ajudando outros, me fez perceber a monstruosidade do que fiz. Você era minha irmã e eu te destruí por ganância. Vou passar os próximos anos pagando por isso. Mas queria que soubesse, estou orgulhoso da pessoa que você se tornou, mais do que eu jamais poderia ser, com respeito e remorso eterno, Eduardo. Maria leu a carta 3 vezes, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Não era perdão, ainda não. Talvez nunca fosse perdão completo, mas era fechamento. Era a confirmação de que sua luta, seu sofrimento, sua reconstrução não haviam sido em vão. Ela guardou a carta na gaveta e olhou para a foto em sua mesa. Sua equipe toda junta, sorrindo. Ex-motoboy, senhora aposentada, jovem autista, mulher trans, ex-fraudadores buscando redenção, e ela própria, a faxineira que se tornou sócia. Maria sorriu. Seu valor nunca esteve nas roupas que vestia, no cargo que ocupava ou no dinheiro que tinha. Sempre esteve dentro dela, no conhecimento, na compaixão, na capacidade de ver além das aparências. Ela foi acusada de não ter valor, mas a verdade surpreendeu a todos. E essa verdade era simples. O verdadeiro valor de uma pessoa não pode ser medido por títulos ou aparências, mas por como ela trata os outros, especialmente quando ninguém está olhando. E Maria, a faxineira invisível que salvou uma empresa, havia provado isso da forma mais poderosa possível.